Como se compreende entre aspas, né, a presença constante em diversos lugares dos anjos? É uma espécie também de onipresença ou não? Tem duas. Eu já li de duas maneiras, tá? Que eles não são. Bom, onipresente mesmo é só Deus. Mas a gente já escutou a palavra que os anjos bilocam. Só que eles não podem bilocar porque eles não têm um corpo físico. Só biloca quem tem um corpo físico. Mas que eles podem estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo espiritualmente. Então a gente pode, às vezes, compreender como uma onipresença. E, de uma certa forma, como uma bilocação, só que não sendo bilocação de fato, porque essa palavra ela corresponde à presença física, né? Em corpo, né? Então, assim, quando a gente está... Por exemplo, aqui estamos falando sobre São Miguel. São Miguel está aqui com a gente? Pode ser que esteja, mas não está na casa de outra pessoa que também está rezando para São Miguel. Então, a gente pode compreender que... Eu acho que no mundo espiritual, nós sabemos que não existe espaço nem tempo. Isso. Então, deve haver uma maneira que os anjos possam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas que a gente não pode compreender como eles são onipresentes. Embora já se fala, já ouvi falar, já ouvi escrito que São Miguel seria onipresente. Mas eu acho que a onipresença só pertence, né, a Deus, como a onisciência e a onipotência. Mas existe uma maneira misteriosa que eu não sei explicar. Eu acho que a gente vai entender isso de fato somente o dia que a gente morrer e compreender esses mistérios de Deus. Mas o que é muito interessante é que, e eu quero falar isso, que São Miguel, ele é o guardião dos sacrários do mundo inteiro. Se ele é o guardião dos sacrários do mundo inteiro, porque ele é o perfeito adorador do verbo divino, como é que ele vai estar em todos ao mesmo tempo se ele não é onipresente? Então a gente começa a pensar, mas tem alguma coisa aí, né? Se ele é condecorado como o guardião dos sacrários no mundo inteiro, ele protege, né, o Santíssimo Sacramento, protege ali a hóstia, como ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Essa é outra característica que a gente conversava também um pouco, a característica de São Miguel adorador, né? São Miguel, o primeiro adorador, né? E a questão eucarística de São Miguel, né? E é muito bonito porque existem ligações. Se você pegar a devoção de São Francisco, que não aceitou ser padre porque se sentia indigno e participava da missa 2 vezes por necessidade eucarística, um homem extremamente devoto, São Miguel Arcanjo. Então, o homem eucarístico e o homem devoto de São Miguel sempre tem uma ligação. Se você pegar Padre Pio, não é? Quando as pessoas iam lá e tudo para pedir para que ele rezasse, inclusive de exorcismo, ele pedia, não, vá lá primeiro. Cumprimentar o arcanjo. Vá lá primeiro falar com São Miguel, depois, se não resolver lá, que vai ser muito difícil de não resolver, né? Aí você volta aqui. Então, e também Padre Pio, um homem extremamente eucarístico, a missa, o zelo eucarístico e tal, não sei o quê. Então, também tem uma ligação, aquele que é devoto de São Miguel e a própria presença angélica de São Miguel nos remete a uma vida eucarística também, né? São Miguel, assim, quando Deus anuncia a sua revelação aos anjos, né, na prova dos anjos, ele revela primeiramente que ele vai fazer uma criatura híbrida, em outras palavras. Eu estou falando aqui das minhas palavras, tá? Uma criatura híbrida, composta por aquela substância dos anjos, que é espiritual, mas também composta com tudo aquilo que ele havia criado, né, no mundo. Matéria orgânica, né, física, química e fisiológica, né? E aí os anjos, né, quietinhos, escutando a revelação, só que um deles, que era muito amado por Deus, muito bonito, quando Deus criou esse anjo, deu toda a genialidade para ele, porque ele é tão forte, tão inteligente. Deus formou ele muito inteligente. E ele era admirado por outros anjos, por todos os anjos, admirado por seus irmãos, né? Então, quando Deus fala ali que ele vai fazer essa criatura, que os anjos vão ter que servir, é a mesma coisa que alguém te diz assim, agora tu vai parar o Santo Flow e tu vai servir as formigas. Isso. Tu vai ter que trabalhar na vida para cuidar de todas, tu vai ter que vai tratar essas formigas mais do que tu. Tu não vai aceitar. Eu não vou aceitar também.
E esse anjo não aceitou. Esse anjo dizem que alguns, vou dizer assim, Santo Tomás de Aquino diz que ele é um querubim. Outros santos disseram que ele era um serafim, mas serafim, na cabeça, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, não se contaminaria, né? Porque serafim está muito próximo de Deus, na hierarquia celeste. Então, esse anjo, esse querubim, que é uma categoria celeste muito alta, né? Seria a categoria do Lúcifer. Então, Lúcifer significa portador da luz. Foi criado bom por Deus. As pessoas me perguntam assim, mas Deus criou anjos. Por que Deus criou os demônios? Deus não criou os demônios. Deus criou anjos. Deus não cria assassinos. Deus cria homens e mulheres que Ele amam, né? Mas as pessoas têm o livre-arbítrio. Os anjos tiveram o livre-arbítrio. Os anjos puderam escolher. Na prova dos anjos foi uma prova de escolha. Quando Deus anuncia ali a sua revelação, eu vou criar uma pessoa, vocês vão servir essa pessoa. O que Lúcifer faz? Começa a se indignar. Como assim eu vou servir essa criatura abaixo de mim? Né? E ele era realmente um anjo poderoso. Continua sendo, só que para o mal, né? O que acontece? Deus vai mais além. Deus ainda diz o seguinte: e nessa criatura aqui, eu vou nascer dela. Eu vou me fazer igual a essa criatura. E vocês vão ter que me adorar. Não nessas palavras, né? Sim. E a revelação da encarnação do Verbo, ela foi um divisor de águas neste momento. E aquele anjo soberbo, que é ali que começa o pecado, né? Tem o pecado do mundo material, que foi o de Adão e Eva. Mas neste momento ali, Lúcifer foi soberbo. A soberba é um pecado? Claro que é. Vai lá para os pecados capitais, a soberba, né? O orgulho é um dos pecados. E ele começou a fazer o quê? Tudo isso é interpretação bíblica, tudo isso eu li de Dom Marcello Stanzioni e de outros escritores. Então, eu posso falar com propriedade. Não está saindo da minha boca, tá? Porque é uma figura de linguagem. O que acontece? Ele começa a ir de anjos e anjos, coros em coros, milhares, e começa a plantar uma ideia de aquilo ali não está certo. Como assim? Não vamos obedecer. Está errado, né? Como é que nós vamos adorar uma criatura menor do que a gente? Mas a gente conhece o demônio também, o diabo, como o pai da... Mentira. Ele começa a mentir ali para os anjos, né? Nessa história toda, existe um anjo bem menor, tá? Bem menor, e começa a ver a intenção daquele dali. E ele sabe que Deus era, é e será o único, todo-poderoso. Como alguém vai dizer que a ordem dele não está certa? E neste momento, então, aquele anjo grita, quem como Deus? Ele grita, Micael, não sei em que língua, né? A gente está falando aqui em português. Ele grita, quem como Deus? Então, a batalha, claro que a gente vê os anjos, vê São Miguel como um guerreiro, com uma espada, com um escudo. Existe todo um significado de simbologia ali na indumentária de São Miguel, né? E ele grita, quem como Deus? E nessa revelação, também uma revelação de dizer que Deus está acima de todas as criaturas, se rompe, se separa, acontece a separação dos anjos, né? E a gente crê que se rompeu o paraíso e não houve mais lugar para eles no céu. Está lá no Apocalipse. Então, quando a gente lê lá no Apocalipse, a Batalha dos Anjos, ela também faz referência a essa batalha inicial. E aí a gente pensa por quê? Por que São Miguel fez isso? Porque desde o princípio, São Miguel adorou o plano de Deus. E o que ele adorou? Que Deus ia nascer do ventre de uma criatura. E a gente chama que ele é o perfeito adorador do Verbo divino, porque Deus faz o quê? Revela a encarnação do Verbo. Então, São Miguel Arcanjo, ele está muito ligado à adoração. Mais uma para você aqui de casa que está ouvindo. Ó. Devoto de São Miguel tem que ir adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Tem que ser um adorador assíduo de Jesus, porque São Miguel é. A gente se assemelha... Por que a gente gosta de anjos? Ou por que a gente se afeiçoa a um tipo de santo? Não, eu sou devoto. Nem todo mundo é devoto dos 1.500 santos que existem, né? Sim. A gente fica devoto daqueles que nos dizem alguma coisa. Então, por que eles nos dizem? Porque eles têm virtudes. Os santos são virtuosos. Os anjos são virtudes na Gênese, né? Direto de Deus. Então, a gente se aproxima dos santos e dos anjos pelas virtudes e pelas características que eles têm. Sim. Então, eu não posso ser uma pessoa totalmente errada na vida, embora a gente tenha muito pecado, se eu não me aproximar de alguma maneira
com as virtudes de São Miguel, com as características de São Miguel, né? Então, ele é considerado o primeiro dos anjos por essa razão, por ter sido o primeiro a enxergar o plano, a manifestação contrária e diabólica de Lúcifer. E é o primeiro adorador do Verbo Divino, e a gente que é devota aqui de São Miguel tem a obrigação de seguir São Miguel, né, nesse grande ofício dele também.